Graça e paz a todos. A palavra de Deus nos diz, aqui no livro de Mateus, no capítulo 12, no versículo 43. Mateus, capítulo 12, no versículo 43. A palavra de Deus nos diz bem assim: A estratégia de Satanás, a estratégia do diabo. O diabo tem estratégia contra mim e contra você. E a Bíblia diz aqui, no versículo 43, diz bem assim: Quando o espírito imundo sai do homem, ou seja, quando uma pessoa ele aceita o Senhor Jesus, ele se converte, ele aceita ali obedecer a palavra de Deus. Quando uma pessoa ela aceita viver em obediência à palavra de Deus, ser uma pessoa justa, a Bíblia diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, ali o mal saiu da vida daquela pessoa. Ele é uma nova criatura. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo. Agora a pessoa ela é uma nova criatura e não tem nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Ainda diz mais: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando repouso. Morada, né? Porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, quando ele sai de uma pessoa, ele anda por vários lugares, atrás de repouso. E ele não encontrando, ele diz, o diabo, ele diz assim, não encontrando, ele diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, o diabo, ele chama o corpo, chama o ser humano, o corpo do ser humano de casa. O diabo, ele chama o corpo do ser humano de casa. Aleluias. Mas o nosso corpo não é para ser casa de Satanás, não, do diabo, não. É para ser casa de Deus. Nós somos casa do Senhor, o templo do Espírito Santo. Quem é para habitar na gente é o Espírito Santo de Deus, não o diabo. Mas o diabo chama o corpo do ser humano que está vazio de Deus de casa, casa dele. E ele diz, e encontra vazia, vazia de Deus, varrida e ornamentada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem, quando fala homem, é homem e mulher, torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Ou seja, toda pessoa que é perversa, que é mal, que não quer saber de Deus, ele está sendo casa do diabo, de Satanás. E ele muitas vezes nem sabe. Mas quando o mal, a Bíblia diz, quando o mal sai de uma pessoa, e quando ele volta, que ele encontra vazia, quando a pessoa relaxa, não estava firme nos caminhos de Deus e saiu, não está nem ligando mais para as coisas de Deus, não está lendo mais a Bíblia,
não está jejuando, não tá tá morno, perdeu o primeiro amor. Então, o mal, quando ele vem, ele traz mais 7 demônios e o estado daquela pessoa torna pior do que o primeiro. Não é eu que estou dizendo, é aqui a palavra de Deus que está dizendo. É o Senhor Jesus que diz aqui. Isso é forte. Então, ele diz, o Satanás, que o diabo diz que voltarei para minha casa de onde saí. Ele chama o ser humano de casa. Mas eu e você, nós somos casa de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Quem tem que fazer morada dentro de nós chama-se Espírito Santo, o Espírito de Deus, não o diabo. Essa casa não é dele. Aleluias. Essa casa não é dele. Essa casa é de Deus. Amém? Dependendo que o que você faz com as suas atitudes, mostra se essa casa é de Deus ou de Satanás. Continue firme nos caminhos de Deus, para que Satanás não venha dizer: eu voltarei para minha casa. Para que Satanás não venha dizer que o seu corpo é casa dele. Não, está repreendido isso. O seu corpo é casa de Deus, é o templo do Espírito Santo. É morada do Espírito Santo, aleluias. E o diabo, ele não traz coisa boa. A Bíblia diz aqui em João 10, aleluias, louvado seja o Senhor. A Bíblia diz aqui em João 10, no versículo 10, diz bem assim: o ladrão, que é o ladrão das almas, que é o diabo, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ele vem somente para isso, para roubar, matar e destruir. O diabo não quer nenhum bem com o ser humano. Ele só quer o mal. Ele entra na pessoa desocupada, que não tem Deus, que não quer saber de Deus. Ele usa o corpo daquela pessoa para destruir outras pessoas. Ele usa o corpo daquela pessoa para se destruir nas drogas. Porque ali está sendo casa dele. A pessoa que vive no erro, na maldade, no pecado, está sendo casa de Satanás. Isso é forte, mas é verdade. A pessoa que vive no erro, no pecado, está sendo casa de Satanás. Isso é muito forte. E nós temos que ser casa de Deus. Deus tem que morar em nós, não o diabo. O Espírito Santo tem que morar na gente. Aleluia. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Aleluia. O diabo, ele existe. Deus existe, o diabo também existe. Ele foi expulso do céu porque ele queria ser maior do que Deus. A Bíblia diz aqui, ó, Apocalipse 12. Apocalipse 12. Diz bem assim. Aleluias. Apocalipse 12. O título é: Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. Aleluias. Aqui é o título. Teve uma peleja no céu. Houve peleja no céu. Teve uma guerra no céu, uma peleja. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, os anjos caídos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo.
Olha o nome do diabo: dragão, antiga serpente, diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo, sedutor. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então Satanás está aqui nessa terra, junto com os anjos caídos, que foram expulsos do céu porque quiseram ser maior do que Deus. Aleluias. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador também, de nossos irmãos. Aleluias. Louvado seja o Senhor. O mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face de morte, não amaram a própria vida. Aí no 12 diz: por isso, festejai, ó céus. O céu está em festa, porque o diabo foi expulso de lá. Ele era um querubim da guarda, mas se rebelou contra Deus e foi expulso de lá. Ele quis ser maior do que Deus. Aleluias. Por isso festejai aos céus. E vós, o que neles habitais, quem habita no céu está em festa. Ai da terra e do mar. Ai é uma expressão de dor. Aleluias. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aleluias. Então o diabo está aqui, ele foi lançado aqui para essa terra. E ele sabe que ele tem pouco tempo aqui. E como ele vai ser lançado no lago de fogo, ele quer levar o maior número de pessoas com ele. E ele está conseguindo. Porque tem muitas pessoas que não querem saber de Deus. Não querem saber. E esse que brinca com a palavra de Deus, o diabo, a Bíblia já diz logo que ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Ele está cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele tem pouco tempo. Aleluias. O diabo tem pouco tempo aqui. Então, esse pouco tempo que resta para ele, ele vai fazer de tudo para levar o maior número de almas possível com ele para o inferno, depois para o lago de fogo. Ele não quer ficar lá eternamente sozinho, não. Ele vai fazer de tudo para levar o maior número de almas possível para sofrer com ele. É aquela história, tipo, já que eu estou perdido mesmo, então eu não vou sofrer só. Quanto mais gente ele puder levar, ele vai levar. Então, seja casa de Deus, seja casa do Espírito Santo, seja um templo do Espírito Santo, não um templo de Satanás. Amém? Aleluias. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia nos diz aqui em Isaías 14. Isaías 14, no versículo 11 ao 15, diz bem assim: derribada está na cova a tua soberba. Olha só. E também o som da tua harpa por baixo de ti. O som da tua harpa. Ou seja, ele usava a harpa lá. Ele comandava o louvor no céu. Ele era um querubim da guarda, ungido e estabelecido por Deus. Por isso que diz aqui: e também o som da tua harpa por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta.
Agora como é que ele é? Isso é forte, aleluia. Olha como é que ele é. Por baixo de ti uma cama de gusanos, de vermes, e os vermes são a tua coberta. Ou seja, o Satanás, ele é coberto de verme, de gusanos, coberto de verme. Se a pessoa pudesse ver o diabo do jeito que ele é feio demais. Ele é todo cheio, coberto de verme. É por isso que a Bíblia diz que lá no inferno tem um verme que ele não morre no fogo. Lá o fogo nunca apaga e o verme não morre, comendo a carne da pessoa. O diabo também é coberto com esse verme. Isso é forte. E diz mais, no versículo 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha só, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Olha o que o diabo falava. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Olha o que o diabo falou. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só. O pensamento dele, de Satanás. Aleluias. Ele queria subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante a Deus. Coisa que era impossível para ele. E ele diz mais: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono. Ou seja, ele queria colocar o trono dele acima de Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Aí foi a queda dele. Por isso que o diabo foi expulso lá do céu e lançado para essa terra. E nem toda a vida ele foi diabo, não. Ele foi um querubim da guarda. Ele era o Satanás, ele era um querubim, ungido e estabelecido por Deus, aleluia. E vai ser lançado no lago de fogo. O diabo nem sempre foi diabo, não. Ele foi um querubim da guarda. Mas vai ser lançado no lago de fogo. Mesmo tendo morado lá no céu, junto com Deus. Aleluias. E diz mais no 15: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo, o inferno. E aqui, em Ezequiel 28, 12 ao 16, diz bem assim: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Aqui está falando com Satanás, com Lúcifer. Ele era um sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Ele era muito belo. E onde ele estava? No versículo 3 diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Olha só, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o cárbunclo e a esmeralda. De ouros te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido
e te estabeleci. Olha o que ele era aqui. O diabo, ele era um querubim da guarda. Ele nem sempre foi diabo. Ele foi um querubim da guarda. Ungido por Deus, estabelecido por Deus. E se rebelou contra Deus. Por isso ele foi expulso do céu, junto com a terça parte dos anjos. Por isso que ele está aqui perseguindo, está matando, roubando e destruindo. E as pessoas que não querem saber de Deus, ele vai agir. E ele ainda vai... Se der bobeira, se não se entregar para Deus, não, se não for para os caminhos de Deus, ele ainda ganha a alma dessa pessoa para sofrer com ele também no lago de fogo. Ele está atrás de casas vazias. Essas casas que eu estou falando é o ser humano, é as pessoas. Aleluias. Vazias de Deus. O ser humano que está vazio de Deus, não quer saber de Deus, ele vai levar também. Essas almas vai queimar eternamente no lago de fogo com ele. Aleluias. Aí diz no versículo 14: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Deus falando para ele: Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ele andava no brilho das pedras. Perfeito era nos teus caminhos, ele era perfeito. Desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti, achou o pecado nele. Então, a iniquidade, ela nos destrói. A iniquidade, ela nos destrói. Assim como destruiu Lúcifer, ele foi expulso lá de cima por causa da iniquidade. Ele quis ser maior do que Deus. Queria se ficar acima das estrelas de Deus. Queria ser semelhante ao Altíssimo. Coisas que nós nem procuramos fazer. Nem se esforcemos tanto. E Deus, ele nos fez semelhante a ele. Olha só. Uma coisa que o diabo queria ser, que é semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo, ele não pôde. E eu e você, nós somos imagem e semelhança de Deus, aleluias. Que honra, hein? Aleluias. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte, aleluias. No versículo 14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio do pecado, se encheu o teu interior de violência. O diabo, ele é violento. Ele só veio para matar, roubar e destruir, nada mais. E pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Tá vendo? Aqui é o diabo mesmo, ele não está falando com uma pessoa aqui, com um ser humano. Deus, ele está falando. Aleluias. Profanando, fora do monte santo de Deus, te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, ele era um querubim da guarda. Aleluias. Isso é forte. E o Senhor Jesus, os discípulos estavam muito empolgados porque os demônios estavam obedecendo eles e as pessoas eram curadas por causa do nome de Jesus. E o Senhor Jesus falou para eles bem assim, aqui em Lucas 10, no versículo 17. Lucas capítulo 10, no versículo 17. Diz bem assim: o regresso dos 70
dos 70 apóstolos. Aleluias! Louvado seja o Senhor. O regresso dos 70. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Aleluias! Aí Jesus falou para eles bem assim: mas ele lhes disse, ele quem? Jesus: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus, olha como é que Satanás caiu lá do céu. Jesus já estava lá no céu, já estava com Deus nesse dia. Jesus, antes de vir para a terra, Jesus já estava no céu junto com Deus e com os anjos. Então, o Senhor Jesus já está dizendo aqui que Satanás caiu de lá. Aleluias! Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus está dizendo aqui que o diabo, ele caiu da terra numa velocidade tão grande, caiu do céu, perdão, foi expulso do céu, vamos pôr assim. Ele foi expulso do céu numa velocidade tão imensa que ele diz assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O relâmpago, um raio muito rápido. Foi essa velocidade que ele foi expulso de lá do céu para cá, para a terra. Isso é forte. Aí Jesus, ele diz assim, vamos aqui no 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu, ou seja, está escrito no livro da vida, está no céu. É para a gente se alegrar, não para os demônios se submeter a gente quando a gente orar em alguém no nome de Jesus, você orar, eu orar, a pessoa que está obedecendo a palavra. Porque quem obedece pode orar que o mal ele foge, não adianta. Quem está obedecendo a palavra, que está vivendo a palavra de Deus, você tem essa autoridade. Não é para ficar feliz só por causa que você ora e o mal vai embora. Não, não é só isso não. A gente tem que estar feliz, o Senhor Jesus está dizendo aqui, para o nosso nome está escrito no céu, ou seja, no livro da vida. Esse é o maior prazer do Senhor Jesus e tem que ser o nosso prazer também. É de se preocupar com a salvação. Aleluias. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia nos diz aqui, Apocalipse 12, 4, diz bem assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Então, o diabo ele trouxe a terça parte dos anjos do céu. O Satanás, o Lúcifer, ele trouxe a terça parte dos anjos do céu e hoje estão aqui nessa terra aqui. Eles estão aqui para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz em Apocalipse 12, no versículo 12, diz bem assim: por isso festejai aos céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar. Aleluias! Isso é forte. Vou ler de novo. Por isso festejai aos céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar. A terra e o mar, olha só. Pois o diabo desceu até vós. O diabo desceu aqui na terra e desceu no mar também. Cheio de grande cólera. Cheio de grande cólera. Está irado. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, eu sei que você é inteligente. Faça de tudo para o seu nome estar escrito no livro da vida. Foi o que o Senhor Jesus falou aqui para esses 70.
Eles estavam felizes por o mal obedecer eles por causa do nome de Jesus. Aleluias. Aquele 70 estavam felizes ali demais, porque os demônios estavam obedecendo eles por causa do nome de Jesus. Mas Jesus falou: ficai feliz, vai, pro nome de vocês estar rolado no céu, ou seja, para estar escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro. Porque quem tem o nome lá, está salvo. Porque tem muitas pessoas que conhecem a palavra, faz a obra e tudo, mas não vai ser salva. A Bíblia diz bem claro, o próprio Senhor Jesus que fala: nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É o Senhor Jesus que diz: nem todos aqueles que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Ainda diz, o pessoal ainda diz ainda, os servos ali: Senhor, mas no teu nome expulsava o demônio, curava o enfermo e tudo. Mas Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Só vai ser salvo mesmo os verdadeiros cristãos, os verdadeiros crentes. Aqueles que não brincam com a palavra de Deus. Amém? Então não brinque com a palavra de Deus, não. Pratique a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Não seja somente ouvinte, mas praticante. Persevere nos caminhos do Senhor Jesus até o último dia da sua vida. Aleluias. Aleluias. Persevere nos caminhos do Senhor Jesus até o último dia da sua vida. Enquanto vida você tiver, faça de tudo para agradar a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. E no final você vai ser honrado. Você vai receber o seu galardão, a sua recompensa, a sua coroa, a sua salvação. Aleluias. A palavra de Deus ele não mente. Nunca mentiu. Deus é santo, é verdadeiro. Ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim da sua vida nos caminhos do Senhor Jesus vai ser salvo. Aleluias. E a Bíblia diz mais. Aleluias. A palavra de Deus diz mais para nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, ele já está condenado. Quem crê no Senhor Jesus e aceitar ele, se batizar nas águas, se batizar e perseverar nos caminhos ali, ele está salvo. Se esforçar ali para viver uma vida de obediência à palavra de Deus, ele é salvo. Agora, aquele que não crê na palavra de Deus, ele já está condenado. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, do jardim do Éden, porque desobedeceram. A desobediência leva o cristão, leva o ser humano a sofrer. Sofrer aqui e sofrer no inferno. Então, não desobedeça a palavra de Deus. Pelo contrário, obedeça a palavra de Deus. Fique firme nos caminhos de Deus até o último dia da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Para o seu bem, para o bem da sua alma. Porque quem morrer sem o Senhor Jesus, quem morrer sem Deus, vai ser jogado no lago de fogo, junto com a besta, com o falso profeta, com o diabo e com os anjos que veio com ele. Vai ficar sendo queimado ali para sempre. Não morre, é eternamente ali. E quem for salvo, quem aceitar Jesus e obedecer a palavra de Deus,
essa pessoa vai morar eternamente, aleluias. Quem obedecer a palavra de Deus, quem viver a palavra de Deus, vai morar eternamente com Deus, com o Senhor Jesus Cristo, com todas as pessoas salvas e com os anjos de Deus, na cidade santa, na Nova Jerusalém, aleluias. Então, pegue firme nos caminhos de Deus, amém? Para você ter a sua salvação, a salvação da sua alma garantida, aleluias. O segredo é perseverar nos caminhos do Senhor Jesus até o último dia da sua vida. Aleluias. Graça e paz a todos. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe, te guarde, te livre, te proteja de todo mal, em nome de Jesus. Aleluias. Graça e paz. Louvado seja o Senhor. Sejam todos abençoados em nome de Jesus Cristo.